Olá! Hoje o nosso tema é abdominoplastia e a parede abdominal. O abdômen, tanto para o homem quanto para a mulher, é uma região anatômica de grande procura pela estética. No caso das mulheres, porque ela se altera muito, é uma região que sofre grandes deformações após a gravidez. E depois, para a mulher recuperar a beleza dessa importante região anatômica, é um pouco difícil. Para os homens, porque é um símbolo da masculinidade. Eu acredito que seja um tema importante para ambos os sexos e aqui nós vamos tentar tirar as dúvidas tanto dos homens quanto das mulheres abordando este importante tema da cirurgia plástica. Vamos conversar hoje com a paciente Marcela, que trouxe algumas dúvidas que eu acredito que é também a dúvida da maioria de vocês. Doutora Patrícia, eu queria entender por que a parede muscular de algumas mulheres ou de alguns homens são muito mais definidas do que de outras. Tem várias amigas, amigos que malham comigo, que tem a parede muscular super desenvolvida, super definida, e algumas também malham muito, têm uma alimentação super equilibrada e não conseguem ter essa mesma musculatura definida. A senhora acha que isso pode ser genético ou existe algum tipo de cirurgia plástica para poder fazer com que fiquem os músculos mais definidos? Nossa, é uma ótima pergunta, né? Olha, a definição da parede abdominal, basicamente, Marcela, ela é o resultado da diminuição da capa de gordura que tem logo acima do músculo abdominal e, ao mesmo tempo, a hipertrofia dessa musculatura. Eu tenho uma foto aqui que eu queria te mostrar para entender melhor isso que você está falando. Você está falando dessa definição aqui, né? A musculatura da mulher é um pouco menos definida do que do homem, por características próprias da anatomia e da fisiologia do homem, da questão hormonal. Mas se você observar, tanto neste abdômen quanto neste aqui, a capa de gordura é muito pequena. Você consegue afirmar que essa pessoa aqui é uma pessoa magra. Com certeza. Né? Magra, que eu falo, ela tem um baixo percentual de massa gorda, que é a gordura. Então ela tem um panículo adiposo, que a gente chama, fininho. Com isso, o abdômen, o músculo abdominal que tem logo abaixo da gordura que existe, torna-se mais visível. Né? Então eu não diria que é somente a diminuição dessa camadinha de gordura, é também a hipertrofia dessa musculatura. Nos homens é muito fácil conseguir esse resultado aqui, porque eles têm uma alta concentração de testosterona. Né? A testosterona do homem é até 30 vezes maior do que a testosterona de um corpo feminino. Então, com isso, uma das ações da testosterona é o aumento da massa muscular. Então, para eles, se eles levarem uma alimentação saudável e fizerem academia direitinho e tiverem uma boa predisposição genética, com certeza vai ser muito mais fácil eles adquirirem esse resultado aqui. Para a mulher, não. E é muito comum hoje em dia as mulheres tomarem anabolizante, né? É uma prática que eu condeno muito, porque isso vai contra toda a fisiologia feminina, a não ser que sejam pequenas doses, hormônios bioidênticos, alguma coisa muito bem controlada com exames periódicos. Nós temos aí hoje surgindo e ganhando força a medicina preventiva, anti-aging. Eu acho super bacana e sou super a favor, mas desde que seja com controle médico rigoroso, né? Entendi. Claro, com certeza. Se a pessoa, mesmo assim, né, quiser fazer uma cirurgia para poder ter o músculo mais definido, tem como? Existe algum tipo de cirurgia que consiga fazer para poder ficar com a musculatura definida, como se tivesse malhado muito? Olha, existe sim. Recentemente, em alguns congressos que eu tenho ido e presenciado, alguns colegas de diferentes partes do mundo falando sobre a lipo de alta definição. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. Então, o nome é bem chamativo, né? High Definition Lipoaspiração. É uma coisa assim, parece um nome de mídia, e realmente é, né? Mas a lipo de alta definição é justamente isso. Ela tenta definir melhor a musculatura abdominal. O que se faz na lipo de alta definição? O paciente apresenta-se pra gente com uma parede abdominal normal, não assim, com um pouco mais de gordura na parede abdominal, e através da cânula de lipo, o médico tenta imitar esses afundamentos aqui, olha, tá vendo? E com isso, você tenta recriar a anatomia da musculatura abdominal. Não é um procedimento consagrado,
Não é um procedimento escrito nos livros tradicionais de medicina, de cirurgia plástica. É um procedimento que alguns têm feito e com bons resultados, apresentados em congressos. Tem que se ter muito cuidado com esses termos muito chamativos, né? Eu já fiz alguns casos com bons resultados, mas não é uma coisa que eu saio falando por aí, não. Não é uma coisa, ainda não é um método totalmente reprodutível. Por isso a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com esses nomes, mas existe sim essa tendência. Talvez porque as pessoas tenham se preocupado mais e mais, cada vez mais com a questão da estética, e o abdômen, tanto para a mulher quanto para o homem, é uma coisa sexy. É super sensual ter um abdômen sarado, né, como se diz. Então as pessoas querem a qualquer custo. E à medida que as pessoas envelhecem, tanto homem como mulher, o aumento da musculatura torna-se mais difícil, a diminuição de massa gorda, que é a gordura, torna-se mais difícil. Com isso, esse resultado aqui fica um pouco distante. Então, as pessoas começam a apelar para os métodos, inclusive cirúrgicos. É possível, mas dentro de alguns limites. Doutora Patrícia, em relação à plástica abdominal, como que funciona? Eu já tive algumas amigas, algumas clientes que já fizeram a abdominoplastia, mas fizeram após a gravidez. É só após a gravidez que pode ser feita? Ela pode ser feita antes também? Quais são os resultados? Como que funciona? Olha, a abdominoplastia usualmente é realizada após a gravidez, porque durante a gravidez a mulher tem um aumento grande do abdômen, né, pelo crescimento uterino. Com isso, a musculatura abdominal, ela se separa. Né? Aqui, por exemplo, é o músculo abdominal juntinho, nessa linha branca aqui do meio, que é chamada linha alba. Né? Nós temos o músculo reto abdominal, que é toda essa estrutura aqui, tem 2 feixes principais e ele é segmentado, tá vendo? Por causa desses segmentos é que a gente vê os gominhos abdominais. Depois da gravidez, além do acúmulo de gordura que acontece aqui na parede abdominal, o próprio aumento uterino, a pele fica muito tensionada, né? O abdômen fica super tenso, fica enorme durante 9 meses. E a musculatura abdominal, que geralmente é juntinha, ela se separa, porque há um aumento de pressão aqui de dentro para fora, pelo aumento do útero mesmo. Com isso, essas alterações todas que ocorrem depois que a mulher tem filho, a maioria não volta totalmente ao normal. Mesmo porque as mulheres, depois que engravidam, elas engordam mais do que é o recomendado, né? Elas chegam a 20, 30 quilos de ganho de peso. Isso é uma agressão, tanto para elas como para o neném. E quanto maior o ganho de peso durante a gravidez, mais difícil fica depois delas se recuperarem. Então, geralmente, a abdominoplastia é solicitada após a gravidez, mas tem pessoas que engordam muito antes da gravidez e solicitam a abdominoplastia sem problema nenhum. Pode ser realizado. Mas é por isso que as pessoas falam que costuram o músculo no meio? Exatamente, porque o músculo separa, tá vendo? Ele é assim juntinho na linha alba, depois da gravidez ocorre essa separação e mesmo depois que a mulher tem filho e emagrece, o músculo não volta mais ao normal, ele fica um pouco separado, isso se chama diastase de músculos retos abdominais. E aí durante a cirurgia de abdominoplastia, o médico, através do corte, que é aqui embaixo, ele costura novamente essa musculatura no meio, recriando a anatomia do músculo abdominal. Isso chama aplicatura e é muito realizado na grande maioria das pessoas que têm esse afastamento. E a altura da cicatriz? Se ela é mais baixa, se ela é mais alta, o que influencia? Isso é uma ótima pergunta, Marcela. A maioria das pessoas querem saber disso, porque eu acho que a altura da cicatriz é uma das características que vão determinar se a cirurgia teve um bom resultado estético ou não. Porque se ela for alta, por exemplo, mesmo que ela seja fininha, ela vai ficar visível. E se ela for baixa, mesmo se ela for de má qualidade, ela vai ficar escondida na lingerie. Então a altura é muito importante. 2 fatores básicos influenciam a altura dessa cicatriz. Por exemplo, essa cicatriz pode ser baixa, aqui, curvadinha, ou pode ser reta. Primeira coisa que vai determinar essa altura é a quantidade de sobra de pele que o paciente apresenta. Se for uma mulher, por exemplo, de 50 anos de idade, que já teve 3 filhos, 4 filhos, o abdômen já distendeu várias vezes na gravidez e já voltou ao normal. Se ela já tiver engordado, passado alguns anos da vida gorda e depois emagreceu, efeito sanfona, enfim, uma somatória de fatores que
que fizeram com que ela tivesse uma sobra de pele muito grande, flácida, mole, dobra. Essa cicatriz pode ser baixa porque toda a pele que sobrar entre o umbigo e a região do corte vai ser retirada facilmente. Então o cirurgião pode cortar baixinho, aqui embaixo, faz a cicatriz superior bem acima do umbigo e toda essa sobra de pele vai ser facilmente retirada e essa pele logo acima do umbigo vai chegar aqui embaixo facilmente. Vai acontecer essa transposição aqui dessa foto, tá vendo? A gente vai trazer o retalho abdominal para baixo. Uma outra coisa, então a primeira coisa que vai determinar a altura é a quantidade de sobra de pele. Ao contrário, se for uma paciente magra, que teve só um filho, que de repente engordou um pouquinho e depois emagreceu e tem uma pequena sobra de pele, uma pequena flacidez, se eu quiser não deixar nenhuma cicatriz vertical, eu preciso subir um pouquinho a cicatriz abdominal horizontal, porque se eu cortar embaixo e cortar em cima do umbigo, essa pele não chega aqui embaixo. Não tem uma flacidez grande o suficiente para mobilizar todo esse retalho de pele. Você compreendeu isso? Entendi. Porque isso é um pouco difícil de entender. Não, Os pacientes têm um pouquinho de dificuldade. Tá? Então, o primeiro fator é a quantidade de sobra de pele. O segundo fator é a preferência do profissional. Eu, como eu sou mulher, eu entendo, né, o incômodo de uma cicatriz. Eu gosto de colocar, sempre que possível, a cicatriz o mais baixa possível. Porque eu acho que, por aquele motivo, se a pessoa não tiver uma predisposição genética favorável a uma boa cicatriz, a cicatriz fica escondida. Então eu sempre prefiro colocar a cicatriz curvadinha e bem baixa, ali pertinho da cesárea, às vezes até um pouco mais baixa, né? Para isso, várias vezes eu preciso explicar para minha paciente que em algumas ocasiões, algumas pacientes vão pedir, além de uma cicatriz horizontal, haverá necessidade de uma cicatriz vertical. São aquelas pessoas, não sei se você já observou, que fazem abdominoplastia e além desse cortão ainda tem um cortezinho subindo aqui para cima. É o lugar onde era o umbigo. Então a pessoa, ou eu tenho duas opções, ou eu deixo a cicatriz baixa e faço um cortezinho aqui onde era o umbigo, ou eu sou obrigada a subir a cicatriz. Quando eu coloco essa explicação na mesa, que eu gosto de explicar e deixar tudo muito claro para a paciente, a grande maioria delas prefere o cortezinho. Esse que fica Esse embaixo. cortezinho vertical. Deu para entender essa questão? Deu sim. E o umbigo? Por que tem gente que tem cicatriz ao redor do umbigo e tem gente que não tem essa cicatriz? O que muda? Então, a abdominoplastia, ela pode requerer uma cicatriz circular ao redor do umbigo, onde está aqui mostrando nessa foto, ou não. Se a pessoa tem uma grande sobra de pele e a necessidade for uma abdominoplastia clássica, ou seja, o cortão, a retirada de toda a pele entre o umbigo e o corte de baixo, a aplicatura abdominal, onde nós vamos, né, costurar a musculatura no meio. Quando o cirurgião tira toda essa pele, é necessário construir, né, um novo umbigo, porque aquele umbigo, a pele daquele umbigo acaba que sai junto na pele que foi retirada. Então você tem, por exemplo, aqui, como essa pele esticaria toda, você tem que fazer um novo buraquinho aqui em cima, e no que essa pele vai ser tracionada para baixo, esse novo buraquinho vai cair justamente no nível do umbigo. Então, nas grandes abdominoplastias, onde nós temos a necessidade de uma retirada de pele grande, é necessário essa cicatriz ao redor do umbigo. Por outro lado, quando a pessoa não tem uma sobra de pele muito grande, é possível, às vezes, somente cortar esse umbigo por dentro e fixá-lo novamente uns 2 centímetros abaixo. Nesses casos, onde nós fazemos a transfixação do umbigo, esse é o termo utilizado, não é necessário essa cicatriz por fora. O umbigo é cortado todo por dentro e fixado 2 centímetros abaixo, sem cicatrizes externas.
Mas isso só será possível se a pessoa tiver uma sobra de pele pequena. Se ela tiver uma sobra de pele vai grande... ter que construir tudo de novo. Exatamente, aí não tem jeito. Mais um motivo para as mulheres não engordarem tanto na gravidez, né? E nem fora delas. Uma vez eu me lembro, vou até contar esse caso aqui, é uma curiosidade. Num congresso, onde nós estávamos assistindo uma palestra do nosso professor, Dr. Ivo Pitangui, ele estava numa palestra assim, bem próxima a nós. Nós éramos residentes bem iniciantes. E ele sempre foi um grande astro, assim, um ídolo pra gente, né? Mesmo porque ele é muito simpático. E aí, numa ocasião, ele estava muito próximo, assim, um bate-papo super informal. Foi um momento, assim, super bacana pra gente que estava começando. E alguém da plateia perguntou, professor, qual que é o conselho que o senhor dá pra pessoa não envelhecer? Ou envelhecer mais lentamente? Tipo assim, pergunta até um pouco ridícula, né? Tipo assim, que conselho? Todos nós vamos envelhecer, né? Claro, uma boa alimentação, academia, tudo isso influencia muito. Mas a resposta dele foi super interessante. Eu sempre falo isso para algumas pacientes. Ele falou, se vocês puderem dar um conselho às suas pacientes, este conselho é que elas não engordem muito, que elas não passem grandes períodos da vida com excesso de peso. Por quê? Todo excesso de peso que elas tiverem, depois quando elas forem retomar o peso original, quando elas emagrecerem, aquela pele já passou um certo tempo esticada. Então o rosto sofre, a pele fica flácida, as mamas caem, o abdômen dobra. E aí, para tirar excesso de pele, quem já foi obeso mórbido e fez a cirurgia de redução gástrica sabe, né? Paga-se um preço alto, as cicatrizes são grandes. Aí tem que fazer uma cirurgia tipo essa. Exatamente. Para poder retirar toda essa flacidez. Exatamente. E é muito comum as pessoas, meninas jovens até, da sua idade, da minha idade, 35, 40 anos, até menos, que passaram um certo período da vida obesas e passaram 5 anos com um excesso de peso enorme. Depois elas emagrecem. E aí elas vêm ao consultório para rejuvenescer. E aí já tem aquela pele super flácida. Muitas delas precisam até um mini lifting facial. Então eu sempre falo, gente, procurem se manter mais magras, não façam esses exageros alimentares, esses desequilíbrios alimentares, assim, que possam deformar tanto o corpo, que depois para voltar o preço é muito alto. Muito difícil. Mas e aí, uma pessoa, por exemplo, que fez essa cirurgia já de abdominoplastia, porque era obesa, e aí a cirurgia fica ótima, tem um excelente resultado, e ela engravida e volta a engordar, e a flacidez retorna. Ela pode fazer de novo essa plástica? Ela pode fazer de novo, sim. A capacidade de extensão da pele humana é enorme. Então a pessoa pode fazer abdominoplastia, pode ficar toda esticadinha, de repente se ela engravida novamente, aquela pele vai esticar novamente, né? Se houve um excesso na retirada de pele e a pessoa tiver uma gravidez, por exemplo, trigemelar, é claro que vai haver uma dificuldade maior. Essa pele provavelmente vai ter várias estrias, porque a pele não acompanha a capacidade de produção de colágeno, a capacidade de multiplicação das células epidérmicas, idérmicas e fibroblastos. Ela não acompanha o aumento rápido e exagerado do útero, nesses casos extremos. Aí é que surgem as estrias, que são quebras na derme e na epiderme. É como se fosse a pele, ela cresce mais do que a capacidade regenerativa dela. Né? Então essa pessoa provavelmente vai ter estrias, vai ter uma dificuldade de crescimento uterino, talvez um pouco mais de tensão ali na região. Ideal não é, mas é possível ela engravidar normalmente. E aí depois ela vai ter o filho, provavelmente se ela voltar ao peso normal, a pele vai sobrar novamente. E ela pode operar de novo. Mas o nosso conselho, até mesmo para cirurgias definitivas de mama, é sempre que as mulheres encerrem o período de maternidade, antes de operarem, de fazerem aquele checklist cirúrgico. Então, às vezes as meninas me procuram, doutora Patrícia, eu queria fazer abdominoplastia, queria trocar minha próstata, mas quero engravidar o ano que vem. Eu falo, não, claro que não. Primeiro, engravidar, o corpo muda totalmente. Peito enorme, depois que amamenta, murcha, né? O próprio tecido mamário sofre uma evolução, a pele sobra, o peito cai. O abdômen do mesmo jeito, vai sobrar pele. Então o ideal é isso, sabe? É esperar mesmo a última gravidez para depois chegar no peso normal, para depois a cirurgia plástica se encarregar de tirar o excesso de pele. E
o pós-operatório, doutora Patrícia, como que funciona? Precisa de drenagem? Precisa de usar cinta? Como que é? Você precisa, não há necessidade, assim, não é que precisa fazer a drenagem linfática. Alguns profissionais usam dessa técnica de fisioterapia dermatofuncional para diminuir mais rapidamente os edemas acumulados no tecido operado. Eu gosto dessa técnica, acho que ajuda a recuperação e abrevia todo o período de pós-operatório. Mas alguns médicos não passam a drenagem. Eu gosto de passar assim. Repouso de 15 a 30 dias é mais que o suficiente para a mulher voltar a se relacionar socialmente, para voltar ao trabalho. Os pontos são retirados com 15 dias, de 15 a 21 dias até a retirada completa. Ela deve andar levemente encurvada, levemente, nada exagerado, durante uma semana, 15 dias, depois ela vai retomando a postura original. Os curativos são necessários até a retirada dos pontos e para atividade física eu recomendo esperar 2 meses. Mas geralmente é uma recuperação tranquila, a menos que a pessoa tenha seroma, hematoma também é uma intercorrência relativamente comum, mas se tiver a gente tem tratamento para isso. Num pós-operatório assim, que transcorre normal, sem nenhuma intercorrência, com 15 dias você retira os pontos, com 30 dias já dá para voltar às suas atividades. Só isso? Só isso. Tá esclarecido? Tá tudo super esclarecido. Então, obrigada. Tá bom. Por nada, se tiver alguma dúvida, manda e-mail pra gente ou pode voltar para um retorno. Tá bom. Tá? Obrigada, doutora Patrícia. Nada.